É tempo de perceber nossa força, o que nos toca e faz nascer nossa voz. Em um dos anos mais desafiadores das nossas vidas, encontrar nossos pares, resistir coletivamente, pautando as nossas ações no reconhecimento daquilo que somos juntos. É imprescindível encontrar em nossos territórios as perguntas que farão nascer tempos mais bonitos e possíveis. Respirar a plenos pulmões e, entre o espaço de um dia a mais, cantar, escrever, encontrar quem espera toda sorte de troca boa, de fazer vir à tona o desejo de seguir. Sigamos, juntos, uma força redobrada depois das duras jornadas que marcam esses tempos. E pela delicadeza das palavras que nos mantém vivos, é que transformaremos saudades em poesia. E juntas nossas vozes serão uma fresta no tempo, capaz de esperançar as liberdades que conhecemos e o direito a existir, criar e viver dignamente. Seguiremos juntos e fortes, palavra por palavra, abrindo frestas para uma alegria genuína de mundo transformado que não tardará. A Fresta é uma jornada literária que busca encontrar o eco no caos, a fenda necessária para a sobrevivência, sendo um evento não competitivo, multilinguagens e totalmente online. É uma realização da CIA Apocalíptica e tem como propósito o incentivo à leitura, sua relação com outros segmentos artísticos, a leitura para além do livro, além, é claro, do fomento da produção artística do interior paulista. Contemplada pelo PROAC Editais, a nossa jornada terá 40 horas de programação intensa, trazendo uma celebração da leitura para além do livro, do viver para além das telas e do sonhar para além do sonho. Bem-vindos à nossa Fresta, que ela nos guia a quem somos e ao que realmente importa. Juntos. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou escritora, contadora de histórias e pesquisadora das infâncias, e estou aqui para conduzir essa conversa muito deliciosa a convite da Companhia Apocalíptica. Quem vem conversar com a gente é o Raul Marques da Silva. O Raul tem uma história linda daquelas viagens que transformam a gente para sempre e abrem dentro da gente novas possibilidades e novos olhares. Raul, querido, seja muito bem-vindo. Oi, Kiara. Olá, todo mundo aí que está ouvindo a gente. É uma alegria estar aqui com vocês para conversar. Eu sou escritor e jornalista, nascido em São Paulo, moro aqui no interior paulista há mais de 20 anos. Fiz minha carreira como repórter, principalmente, no jornal, né? E desde 2006 eu me dedico exclusivamente a escrever livros, né? Nesse trajeto aí de repórter, em 2009 eu visitei o Haiti, fui lá fazer uma reportagem especial e foi um momento assim muito importante na minha trajetória, que mudou tanto profissionalmente quanto o olhar, a maneira de agir, e me influencia até hoje aí nos meus livros. Raul, me conta um pouco, você foi fazer uma reportagem, foi isso? No Haiti. Seu foco naquela reportagem não era exatamente a questão dos refugiados. Essa é uma questão que o Raul aborda nos dois livros dele, no primeiro e no segundo, ele fala um pouco sobre isso. O segundo livro é O Caminho da Escola, mas eu queria que você me contasse, Raul, como é que essa temática dos refugiados chegou até você, e por que escrever para criança? Como é que você fez essa ponte? Como é que você construiu essa importância? Conta da viagem, eu estou com muita vontade de conhecer o Raul, que chegou no Haiti e encontrou lá cenas transformadoras. Conta pra gente. Essa história começou num domingo aqui em casa, eu estava assistindo televisão e eu vi uma reportagem de uma corrida. E tinha um menininho correndo, assim, 8, 9 anos, e o objetivo dele era completar o percurso para ganhar uma banana e um copo de água, porque eles não tinham nem o que comer, nem o que beber. Eu falei, nossa, que é isso, né? E aí fiquei impactado com aquela cena, né, com a história do menino. E na semana seguinte eu já entrei em contato com o Exército Brasileiro e me ofereci para acompanhar e produzir uma reportagem. Na época, 2009, a ONU
entrou no país e ficou um período lá administrando, tentando reconduzir a construção, e o Brasil era o comandante, o principal braço assim, da operação. E aí, regularmente, mandava equipes lá para acompanhar, fiscalizar, e nesses momentos iam jornalistas também. E aí eu esqueci dessa história, toquei minha vida, e aí alguns meses depois, uma sexta-feira, um general me ligou e falou, ó, na semana seguinte tem uma vaga aqui, você quer ir, fotógrafo aí do jornal? Aí eu falei, nossa, foi uma correria absurda, assim, para tomar um monte de vacina, até contra o ebola, providenciar a documentação, mas deu tempo, a gente embarcou e ficou uma semana lá, em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, né? E a gente ficava assim o dia inteiro na rua, né? Conhecendo a realidade, conversando com as pessoas. Como na época havia conflitos armados, a gente saía sempre com escolta, com colete à prova de balas, com tradutor, e não podia comer nada, nem tomar na rua, assim, né? E foi chocante conhecer a realidade assim, do Haiti, que é o país mais pobre das Américas, um país que não tem nada, que não tem água em casa, não tem iluminação, não tem saúde, não tem educação, não tem estabilidade, e a falta de estrutura assim gritante. Vi na rua gente tomando água do esgoto, fui em lixão, vi um monte de gente junto com porcos procurando comida, uma situação assim desesperadora, né? E muita gente com HIV, quase 30% das crianças desnutridas. Então, uma realidade assim muito, muito difícil de se conhecer. E não tem como visitar um país, um lugar assim, e voltar ileso, sem sentir nada, né? E me influenciou profundamente conhecer a vida dessas pessoas. E aí eu retornei, publiquei uma grande reportagem, né, com 16 páginas, e consegui, eu acredito, mostrar um pouco do que eu vi lá. E a partir de 2016, né, quando eu comecei a escrever os livros e produzir, me chamou a atenção muitos haitianos vindo para o Brasil, né, migrando aqui para o Brasil, né, eles não são refugiados, né, eles vieram para cá em busca de uma vida melhor, mais digna, e aquilo me acendeu uma centelha, assim, que eu tinha que produzir alguma coisa nesse sentido. E junto a isso, pouco depois, assim, teve a morte daquele garoto Alan Kurd numa praia da Turquia. Ele se afogou, e aquilo ali também, eu sou pai, me marcou profundamente. E juntei tudo isso e mais a história da minha família também, que não é uma família refugiada, mas é uma família que teve que se deslocar, né? O refugiado, segundo a Acnur, que é a agência da ONU, é aquela pessoa que é obrigada a ir para outro país por conta de perseguições religiosas, por conta da raça, da religião, de política, violência, uma série de motivos, né? E há também as pessoas que são deslocadas internas, que elas sofrem basicamente esses mesmos problemas, essas mesmas questões, e elas são obrigadas a sair de casa, mas ficam no próprio território. Essas são as deslocadas internas, que a minha família tem alguma relação com isso, porque meu pai era comerciante em São Paulo e a gente sofreu 37 assaltos no nosso estabelecimento. Nossa, qual era a área dele, Raul? Na região do Jardim Ângela, na periferia de São Paulo. Conheço, mas qual era a atuação, qual era o comércio? Mercado, ele tinha um mercado.
Certo. né? E aí a gente ficava mais exposto aos bandidos, porque eles sabiam que movimentava algum dinheiro na loja. E, enfim, passamos por 37 assaltos e meu pai resolveu pegar a família e fugir para o interior. E aí eu juntei todas essas questões e escrevi esses 2 livros aí, direcionado para o público infanto-juvenil, né? Que a proposta é apresentar a eles essa questão contemporânea, esse problema sério, grave, né? E para que, de alguma forma, eles conheçam essa realidade e tenham mais empatia, né, com essas pessoas. A gente imagina que o problema está lá, está distante, mas a gente vai aqui na avenida principal da nossa cidade, tem venezuelano, a gente vê gente de outros países aqui pedindo ajuda, pedindo comida, dinheiro. Então, é um problema que está distante, mas ele pode aparecer aí na sua porta também. Sabe, Raul, eu conheci algumas pessoas do Haiti que estavam em situação de refúgio e outras que vieram, como você diz, para transformar sua história de vida aqui. Conheci em São Paulo e muitos eram engenheiros, muitos eram advogados, muita gente formada que vinha numa situação bastante precária e difícil. A gente vai ter, nas próximas décadas desses séculos, que estão vindo aí pela frente, uma situação de refúgio climático muito grande. E existe muito preconceito sobre o que é o refugiado, o que é essa saída do seu lugar de nascimento, de origem, o que é essa travessia, né, para outros países, para outros continentes, levando a família inteira, em que situação isso acontece. E é fundamental que se escreva sobre isso, que se fale sobre isso com as crianças. Assim. Fiquei muito feliz. E estou muito feliz de conversar com você a esse respeito e acho que um relato de quem foi, conheceu, é capaz de quebrar muitos preconceitos e trazer novas perspectivas, né? Quando a gente fala de refúgio, eu me lembro do John Lennon, da música Imagine, que ele fala, imagina se um dia a gente não tivesse fronteira, né? Que fronteira é essa que o dinheiro constrói, que segrega as pessoas e leva algumas pessoas a uma situação tão sem dignidade. A gente tem no Brasil pouquíssimas pessoas concentrando a maior parte da renda e muita gente passando dificuldade, muita gente hoje, principalmente depois da pandemia, numa situação muito indigna, né? Faltando ali o básico, morando na rua, e é muito importante que a gente pense, né? A gente tem uma situação de violência quando a gente submete muita gente à miséria, né? E submete muita gente a condições de vida muito difíceis. Então, que mundo é esse que a gente vive, né? Onde pouca gente tem tanto e tanta gente tem tão pouco. Essas reflexões são muito importantes, mas eu estava vendo a sinopse do livro e tem uma coisa bonita que a sinopse diz, que o Caminho da Escola é um livro que fala sobre esperança, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre a história do livro, sobre como é que foi escrever, os caminhos que você escolheu, como é que o livro te tomou enquanto escritor. Conta um pouquinho para a gente sobre o Caminho da Escola. O livro foi construído com essas influências todas aí que eu vivi e observei também, né? E eu queria, de alguma forma, apresentar o tema para os leitores jovens, assim, criança e adolescente, principalmente, né? E é um tema muito delicado, muito difícil de tratar. Então, a dificuldade inicial foi encontrar uma forma de dizer, de apresentar essa questão e, ao mesmo tempo, manter alguma esperança, mostrar que sim, eles podem, eles são obrigados a sair do seu lugar, ninguém é refugiado porque quer, mas eles também, eles têm que lutar e buscam, né, essa reconstrução em outro lugar. E aí eu decidi
trabalhar essa questão com uma criança, contar a história a partir do olhar da criança, que é a Sarah, que é a personagem, e ela vai fazer essa travessia, vai atravessar um deserto, né, com um irmão, o Aleph e o pai, e a mãe, eu começo dizendo assim que ela está desaparecida, que ela foi levada por homens, né, que é uma situação até comum, né? A gente viu aí recentemente, eles sequestram alguns integrantes, quando não matam, né, diretamente. E aí o pai, percebendo que a situação está muito difícil, decide ir para um outro país. E como, né, você vai falar para sua criança, para sua filha ali de 8, 9 anos, que você, né, vocês vão ter que fugir para o deserto, então ele tentou de alguma forma amenizar. E aí eu trabalhei, o pai se lembra do sonho da Sarah de ir para a escola, e aí ele não fala que eles vão fugir pelo deserto, mas sim, eles vão fazer uma viagem para chegar até a escola, né? E é uma viagem, assim, muito difícil, né, com muitas situações complicadas, com uma perda aí representativa. Nesse caminho eu também trabalho essa questão, para mostrar como que é duro, né? E muitas vezes algumas pessoas ficam para trás, né? Mas assim, eu tentei de todo modo equilibrar essas doses aí duras de realidade com um lado mais lúdico. A personagem leva, além de pensar que está indo só para a escola, ela leva uma boneca e ela vai dialogando no caminho com essa boneca. E aí eu tento, de alguma forma, amenizar e deixar a leitura um pouco mais tranquila para a criança, assim, a partir de 10 anos, que é indicado, né? Um leitor mais crítico que possa entender ou dialogar com seus responsáveis aí sobre a questão. E aí a Sarah faz esse trajeto, né? A escola, para mim, eu escolhi a escola como destino, porque eu respeito muito a escola, eu acho que é o lugar de transformação, que a gente muda, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se desenvolve, que a gente enxerga outros mundos, ou outras possibilidades. Então eu quis dar à personagem essa possibilidade aí de sonhar, de manter alguma perspectiva, né? A gente sabe que nem todas as crianças que enfrentam uma situação grave como essa, elas vão para a escola, e quando vão, a gente também não sabe se todas são bem recebidas. Até por isso eu quis trabalhar esse tema, para mostrar a necessidade de receber bem, com empatia, quem está chegando, né? Muitas vezes de outro país, de outro estado, até mesmo de uma escola vizinha. Quando a gente chega em um lugar estranho, a adaptação é sempre difícil, e para quem já está lá, não custa nada ajudar. Pequenos gestos você vai facilitar muito a chegada, né? Então a ideia é essa, é mostrar a importância da gente ser empático com quem está chegando aí no nosso ambiente. Poxa, Raul, que bonito. A escola é hoje, né, no Brasil, e acho que no mundo, a escola pública representa, acho que a rede mais importante de proteção de direitos das crianças e dos adolescentes. E é o lugar onde a gente encontra uma rede de saberes tão diversa que dificilmente a gente tem contato depois na vida adulta, ao mesmo tempo com tanta gente de culturas tão distintas. Poxa, é uma história que traz uma escolha muito instigante, assim. E eu fico pensando, né, já é hora da gente falar sobre coisas importantes para a infância e para a adolescência. Tem uma linha que diz que não, vamos poupar, vamos trazer só o que é fácil, né? O que é mais fácil de digerir, mas acho de uma importância, de uma coragem a gente falar
dessas questões, assim, a gente não muda o mundo trazendo só o que é palatável, né? Essa questão do refúgio e da diversidade e dessa situação tão desigual no mundo é uma situação que a gente vai ter que digerir juntos, adultos e crianças de mão dada, não vai dar para deixar para a próxima geração, ou para depois, ou para daqui a pouco, e acho que a gente começa isso na escola, a gente começa nos pequenos, acho a sua escolha muito corajosa e muito acertada. E diz uma coisa, o livro foi lançado, como é que tá? Agora eu fiquei curiosa, fiquei com vontade de ler ele aqui. Eu vou mandar um para você. Quero muito. O lançamento foi em agosto e a gente está trabalhando desde então, divulgando, conversando, e ele tem feito um caminho muito bonito, assim, já foi adotado em várias escolas, o tema está sendo trabalhado já com as crianças. E eu acredito muito, Chiara, na literatura, nas histórias, né, nessa troca de experiências, e os pais e responsáveis podem utilizar a literatura para esse fim também, de informar, né, de apresentar outros mundos, outras realidades, né. Eu acredito que a gente tem que falar, né, a questão não é censurar um outro assunto, é o jeito correto de apresentar para determinada faixa etária, né, a gente tem que saber tratar dos assuntos de acordo com a idade da criança, né, então eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que conversar, até porque a gente anda pela cidade, as crianças tem as pessoas na rua pedindo, vê venezuelano com cartaz pedindo comida, com bebê, então a realidade está próxima, está muito próxima, e a gente tem que, de alguma forma, informar e também, se possível, dar o exemplo também, né, chamar a criança ali para ajudar, falar da realidade, por que eles estão indo para cá, e como eu falei, ninguém é refugiado porque quer. Qualquer pessoa está sujeita a isso, né? A se tornar um refugiado, ser obrigado a deixar sua casa, sua cidade, seus amigos e ir para um lugar estranho. O choque é muito grande, né? Para quem vai para um outro lugar e muitas vezes não sabe nem falar o idioma do novo lugar, então você imagina o tamanho da dificuldade. Quando eu estive no Haiti, em 2009, já tinha um movimento muito grande, as pessoas mais qualificadas, assim, com universidade, professores de universidade, médicos, engenheiros, elas já deixavam o Haiti e iam para outras nações, né? E esse movimento se intensificou a partir de 2010, com o terremoto, que deixou mais de 300 mil mortos. O Brasil, talvez até pelo jeito que o brasileiro tratava, né, a maioria, claro que não é todos, mas havia um tratamento melhor do soldado brasileiro com o haitiano do que o norte-americano, por exemplo. Então, e também eles são apaixonados pelo futebol brasileiro, e a partir de 2010, com o terremoto, eles começaram a se deslocar aí pela América Latina e se instalar principalmente no Brasil e no Chile, né? E como você mencionou, vieram muitos engenheiros, médicos e professores e não encontraram, eles não conseguem trabalhar aqui na área no Brasil, né? E tem uma questão ainda que dificulta, a cor da pele, porque eles sofrem muito racismo e eles não conseguem empregos nas áreas que eles são formados, que eles dedicaram a vida inteira, né? Muitas vezes eles são obrigados a trabalhar em trabalhos braçais, que também são dignos, é claro, mas eles têm preparo e potencial para trabalhar em outros mercados, né? Mas muitas vezes, por preconceito, eles acabam sendo preteridos, o que é muito triste, né? Sim, a gente vive num país bastante racista, né, Raul? Acho que isso é muito evidente aí nesses últimos tempos, o que era, não é, o Brasil não é racista e tal, caiu por terra
né? A gente tem visto uma morte da população negra periférica gritante, uma morte de crianças por policiais, uma abordagem muito maior da população negra do que da população branca, o que não era novidade, mas que agora está cada vez mais noticiado. Então, eu penso que é muito duro, muito cruel, né? Essa estada. E esse racismo, ele é de alguma maneira mundial, estrutural do Ocidente. Eu vivo agora, Raul, aqui em Portugal, e eu vejo nos jornais, você que é um jornalista, me dói, assim, eu vejo como é que está a situação do Covid na França, na Alemanha e na África, como se a África fosse um país. E a África não é um país, a África é um continente inteiro, cheio de países, cada país uma cultura, cada país uma história, muitos idiomas diferentes, muitos modos de comer, vestir, dormir, de pensar. Como é que o mundo chama a África? Como se fosse um país, como se fosse uma única localidade, né? Existe um desconhecimento, existe tanto preconceito. Eu queria que você me contasse no Haiti, além da situação de refúgio e das durezas, eu queria que você me contasse o que você viu de mais bonito, para que a gente desconstrua um pouco esse estigma, né, de que é um lugar onde a gente só vai encontrar dureza e mazela, e que a gente pense também que essa dureza e mazela foi duramente construída por esse mundo de acumulação, esse mundo supercapitalista, esse mundo extrativista que a gente vive, né? As coisas estão todas relacionadas no mundo, eles são vítimas de uma lógica bastante perversa, né, que produz essa sociedade que a gente vive. Mas me conta o que você viu de bonito, me conta um pouco sobre esse... O país ele está ali, é uma ilha, né, em volta ali do mar, é um lugar que tem belas paisagens, que infelizmente não são muito utilizadas pelos moradores, e é um país, assim, com o que me chamou muita atenção, apesar de todas as dificuldades, o haitiano, ele está sempre sorrindo, ele está sempre cantando, ele está sempre com uma energia, assim, que me tocou, assim, sabe? Apesar de, às vezes, não ter o que comer, de não ter onde buscar, mas ele está sempre ali com um sorrisão, ele sempre abre a porta da sua casa, e é um lugar também que, apesar dessa instabilidade política toda, né, 20 presidentes em 35 anos, é um lugar que tem muita gente que se ajuda, que se apoia, muito do dinheiro que circula lá no Haiti são dessas pessoas que foram para outros países e mandam, e não esqueceram seus parentes, então tem uma rede de solidariedade assim muito forte, eles mandam ajuda, e a cultura também do Haiti, né, é muito especial também, é um país que ele foi descoberto por Cristóvão Colombo, e aí depois os espanhóis saíram, os franceses tomaram conta, e eles foram derrotados, e, salvo engano, é a primeira nação que foi governada pela população negra no mundo, na história, assim, fora da África, né? Então, eles têm uma cultura assim, muito bonita, de muito colorido, muita dança, muita música, e isso me tocou também. Sabe que eu vivo aqui em Portugal e os portugueses são bastante melancólicos, da cultura portuguesa, né, o fado, a melancolia, e eles falam, poxa, vocês brasileiros são tão alegres, o que acontece, tudo, um pouco como você, né, descreve, como choca a alegria desse povo. Aqui também há esse contraste. Acho que essa alegria talvez esteja ligada à resistência, né, a aprender a resistir. É muito curioso. Aqui em Portugal é um país de esquerda, tem bastante segurança social, a população Sim. É bem atendida, boas escolas, bons hospitais, mas o português, se você perguntar se está tudo bem, ele vai falar não, mais ou menos. E se você perguntar para um brasileiro
muitas vezes numa situação dura, está tudo bem, ele vai dizer que sim, estou vivo aqui, estou com saúde, estou com os meus, né? São muitas perspectivas e muitos jeitos de construir as histórias, né, nas diferentes culturas, assim, e acho que a gente, recebendo os haitianos, a gente tem muito a aprender com esse povo, muito a ganhar, muito a se enriquecer com as suas culturas e com o seu modo de olhar o mundo, mas é importante que a gente esteja aberto a isso, né? Que a gente jogue fora esse racismo, esse preconceito e essa noção de que são os invasores. Uma vez eu vi um grupo em São Paulo fazendo uma manifestação contra refugiados, e era um bairro judeu, né? E aí eles diziam, não, que fiquem só os brasileiros de verdade. Me deu vontade de dizer, então, pera um pouquinho, vamos sentar aqui na mesa e vocês são todos refugiados europeus da Terceira Guerra Mundial, a maioria de vocês é judeu, então vocês também são refugiados. Há muito pouco tempo vocês estavam numa situação de refúgio no Brasil. Se é para deixar só o brasileiro real, talvez só fiquem os indígenas. Né? Talvez saiam os invasores, os colonizadores, os imigrantes. Então, pronto, a gente deixa só quem é povo originário. É isso? É nessa lógica? Enfim, é muito importante que a gente desconstrua esses modos de ver, e é muito importante que a gente fale disso, né, Raul? Porque há muita gente espalhando mentira, espalhando uma visão tosca, preconceituosa e excludente. A sensação que eu tenho é que a gente não pode mais se calar, que a gente precisa colocar a boca no trombone e precisa argumentar, discutir, abrir senso crítico com as crianças, construir reflexão, enfim. E acho que a literatura é um convite a essa viagem para o Haiti, né? É muito bonito você escrever, porque a gente se torna seu parceiro de viagem, né? Nessa aventura. Me conta um pouquinho do seu primeiro livro. Ele também, o meu primeiro livro... Na verdade, assim, eu escrevo biografias, eu escrevo obras para empresa e literatura infantil. E eu comecei a escrever livros para crianças por influência dos meus filhos, né? E aí eu escrevi a primeira história, A Menina que Adora Perguntar, foi inspirada na minha filha, na Isabela, sobre essa fase deliciosa de descoberta, de querer saber o porquê das coisas, e eu falei, nossa, tem uma história aí. E aí não parei mais, né? Essas influências todas aí de trabalho, da minha infância, assim, juventude, eu decidi fazer um livro chamado A Revolução das Crianças, que foi o meu segundo, demonstrando ele aqui, que trata dessa questão do refúgio para crianças menores do que as indicadas aí para o caminho da escola, assim, de 2, 3 anos até 7, 8, tranquilamente. E eu conto a história de uma menina que foge com a família do país que ela morava, você entra muito nos detalhes, né, por quê, e ela chega na escola e está super insegura, ela não sabe onde vai sentar, com quem vai falar, se vai conseguir aprender alguma coisa, e a professora, né, com seu papel importante ali de ensinar, de mediar, de provocar, ela provoca as crianças a cada uma fazer uma coisa para ajudar. Né? É uma coisa simples, cada um faz uma pequena contribuição e ajuda com o que pode, sem investir nada, além do tempo e da empatia. Então, cada um levanta e oferece uma coisa, um oferece um lápis, um abraço, um se oferece para ajudar ela se ela cair, outra para dividir a comida, outra para ajudar ela a entender. Então, a ideia é essa, se cada um ajudar um pouquinho que seja, você pode facilitar muito a chegada aí de quem está buscando uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova instituição para estudar. Essa ideia está presente aí nesses 2 livros, da gente ser empático, da gente ajudar, da gente abrir as portas para quem está chegando. Sim, tem uma coisa que parece complexa, né, Raul, mas é bastante simples.
Acho que mais do que ser um herói, ou ver suas qualidades pela sua capacidade de ajudar, eu acho que a gente busca hoje algo que é não perder a nossa humanidade, né? É verdade. Não perder a delicadeza na vida, não perder a humanidade. Acho que as redes sociais são bastante desumanizantes nesse sentido, assim, né, de apresentar as realidades com filtros que muitas vezes são equivocados, né, e uma balança que coloca o que realmente importa lá embaixo e coloca o consumo, né, como alguma coisa que vai dar a medalha e vai mensurar o valor que a pessoa tem, né? Enfim, acho muito corajoso, querido. Fico muito feliz de conversar com você. Estou com muita vontade de ler os livros. Eu vou para o Brasil no meio do ano, então talvez a gente possa se encontrar, eu possa pegar o livro nesse momento. E fico muito feliz. Aqui eu estou ligada à Universidade do Minho e há uma tese muito bonita que chama, ai meu Deus do céu, Latitude Zero, sobre as crianças do Haiti e sobre como elas brincam. E fiquei muito com vontade também de te mandar, porque é Marlene Barras que fez essa tese de doutorado, e é bastante interessante olhar por essa perspectiva, né, das infâncias resistindo lá no Haiti. Mas é isso, meu querido, muito obrigada por essa conversa, aqui em Portugal, estamos gravando pela manhã, no finalzinho da manhã, aí no Brasil bem cedo, e muito obrigada a todo mundo que esteve conosco, professores, gestores, busquem o livro Caminho da Escola, conheçam, levem Raul para discutir com as crianças, para contar a sua experiência. É muito bonito quando a gente sabe o que realmente importa e consegue de algum jeito proteger a nossa capacidade de continuar humanos. Muito obrigada, Raul. Chiara, eu que agradeço a oportunidade, muito bom conversar com você. Por favor, mande esse material, sim, eu irei com toda atenção, porque é um assunto que me interessa muito, né? A gente trabalhar com a criança, com o jovem, essa questão da humanidade, do refúgio, mostrar que o mais importante que existe na vida não custa nada, né? Que é a nossa humanidade, que é os nossos gestos, um abraço, um passeio de mão dada, enfim, o mais importante do mundo não custa nada. A gente não pode nunca perder isso. Um abração aí para vocês, fiquem bem. Obrigada, Raul. Bom, e para quem está ouvindo, acompanhe os outros episódios. A gente tem muita gente legal, muita conversa boa e a gente se encontra já já.